pessoal, me chamo Bruna e hoje, junto com Tamires e Renale, eu trouxe um experimento bem legal para vocês. A gente vai falar um pouco sobre as propriedades da água e a importância da água e dessas propriedades para as plantas. Que propriedades são essas? Então, a água apresenta coesão e adesão. A coesão é a força de atração que uma molécula de água vai ter com outra molécula de água, ou seja, a força de atração entre duas moléculas da mesma substância. E a adesão vai ter a força de atração que a molécula da água vai ter com uma superfície de algum sólido. Por exemplo, se você colocar água em túbulos finos, essa água ela vai conseguir escalar esses tubos fininhos. Por quê? Porque as suas moléculas vão ter forças de atração com as paredes desse tubo. E como a molécula tem atração, uma molécula de água tem atração com outra molécula de água, enquanto as moléculas que estão em cima vão subindo, as de baixo, por atração, vão subindo também. Vão se aderindo à superfície dos tubos e vão se aderindo uma molécula à outra. E isso permite que a molécula ela escale esses tubos fininhos. E a adesão junto com a coesão formam um fenômeno que a gente chama de capilaridade, uma propriedade da água formada pela força de adesão e de coesão. Essa capilaridade é extremamente importante para a nutrição dos vegetais. Vocês lembram que os vegetais absorvem a água e os nutrientes do solo e levam para as outras partes da planta? Ou seja, como a planta vai conseguir tirar a água que está lá embaixo no solo e levar lá para cima, para as folhas e para os frutos e para as flores? Como é que isso acontece? Eu trouxe para vocês a representação de uma árvore. E como é que vai acontecer? Se a gente pegar essa árvore e abri-la, a gente vai ter esses vasos condutores. E essa capilaridade faz com que a planta absorva a água aqui das raízes e, por conta de suas forças de adesão e de coesão, a água consegue subir pelos tubos da planta que existem dentro da planta e vão nutrir as suas folhas, frutos e flores. E é assim que acontece a nutrição nas plantas. E eu trouxe um experimento para mostrar para vocês como é que acontece mais ou menos essa força de adesão e coesão. Para isso você vai precisar de 2 copos. Um dos copos você vai encher com água e o outro você vai deixar vazio. Se você preferir, você pode colorir, usar um corante alimentício para colorir a água, para você ver melhor a reação, a água passando pelo outro material que a gente vai mostrar. O outro material é o papel toalha. Você vai pegar uma folhinha do papel toalha para a gente utilizar aqui no nosso experimento. Professora, como é que a gente vai fazer? O papel toalha você vai dobra umas 3 vezes, vai dobrando ao meio algumas vezes, até ele ficar nessa conformação, achatadinho, tá certo? E aí, esse papel achatado, você vai dobrá-lo ao meio nessa forma. E vai formar tipo uma letra V, tá certo? Quando você pegar o seu papel e formar como se fosse uma letra V, você vai pegar os seus copos, vai colocar os dois juntinhos e vai colocar uma perninha da letra V no copo com água e a outra no copo sem água. E aí a gente vai ver o que é que acontece.
Não sei se vocês conseguem ver, mas já dá para perceber que a água ela está subindo pelo papel. Isso porque por conta das forças de adesão e coesão. Ela vai se aderindo à superfície do papel e uma molécula de água vai se aderindo a outra molécula de água e assim elas vão caminhando pelo papel. E é isso que acontece com as plantas, nos vasos que levam a água da raiz até as folhas. É assim que acontece. E esse experimento ele demora algumas horas. E no final vocês vão ter algo assim. Aqui faz algumas horas que eu coloquei esse papel aqui nesses copos e esse aqui foi o resultado. Então, façam em casa, anotem os resultados que vocês observarem e respondam o nosso roteiro, respondam as questões que colocamos para vocês, tá certo? Um abraço e até logo!